Oi, acho que a gente está começando a entrar agora para fazer a live com o Antônio Chimenec. Oi, irmã Jurema, que bacana. Coisa de Lara acabou de entrar. Luísa, que legal. Estou esperando aqui o Antônio chegar para a gente poder começar esse bate-papo. Vim todo colorido hoje porque acho que hoje o Antônio vai trazer aí umas histórias do além. Vai ser um barato conversar com o Antônio, uma pessoa muito querida. Provavelmente ele está entrando daqui a pouquinho e vai ser muito bacana poder trocar com ele algumas ideias sobre literatura fantástica e pensar sobre esse universo da literatura na escola e também na formação de leitura dos jovens. Antônio é um escritor queridíssimo, um querido, acabou de entrar aqui, vou chamar ele. Está entrando aqui o Antônio Chimenec. E aí, Oi, Antônio! como é que tá, Que querido? bacana poder falar contigo. Coisa boa te ver assim, todo de camisa, né? Como eu sabia que o tema hoje era um tema, digamos assim, quase sobrenatural, resolvi dar um colorido na vida para a gente poder conversar. Rapei o cabelo, Olha né, a aí. tesoura do desejo, o desejo mesmo de mudar, para que a gente pudesse conversar um pouquinho e trocar algumas ideias aí sobre literatura, sobre o tempo que a gente está vivendo e também sobre esse Beleza. lugar fantasioso que você escreve tão bem. Pois é. Tá tudo bem por aí em Porto Alegre? Como é que estão as coisas? Tá bom, tá friozinho. Estamos aqui enfrentando essa quarentena, né? Quer dizer, agora ela já tá mais branda, né? Na verdade, não branda, né? As pessoas é que estão levando assim como se nada tivesse acontecendo. O que é Mas, assustador, né? assustador. É, mas tá voltando assim a alguma normalidade controlada, né? Mas vamos ver no que vai dar, né? Entendi. Acho que eu vou Um bom começar a te tempo pra apresentar, gente, Antônio. um bom tempo pra gente Oi, escrever histórias fantásticas. não é? Aqui fez um pouquinho de calor, mas também é um bom Uhum. tempo para a gente escutar histórias fantásticas também. Antônio, você fez letras, né? E Sim, depois você enveredou aí pela especialização em literatura isso, brasileira, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. isso, isso. Mas acho que tem um ponto importante aí na sua formação, que é justamente o encontro com o Antônio Assis Brasil, na Hum, escrita criativa, né? Que você sempre ressalta o quanto foi importante o contato e escutar esse professor tão significativo, né? Se eu não me engano, o Antônio Assis Brasil é o precursor da escrita criativa, né? É uma das primeiras oficinas de literatura de escrita criativa que a gente tem. E é um cara muito potente aí nesse processo de formação. E, e acho que isso mexeu demais aí com a tua escrita também, né? Como é sim. que foi isso para você? Então, o Assis, ele era um escritor que eu lia, né? Então, eu me lembro que a primeira vez que eu vi ele assim pessoalmente, ele estava num jantar da Associação Gaúcha de Escritores e eu cheguei antes, assim, sentei e ele chegou e sentou bem pertinho assim de mim na mesa. Eu não tive coragem nem de olhar para ele, né? Porque era um mito que estava ali, né? E realmente, assim, eu mergulhei muito nas histórias dele. E então ele é realmente assim um dos precursores, né, dessas oficinas literárias e a oficina dele que eu fiz foi no ano 30. Então isso foi bem bacana assim, né, no ano de 2017. Eu fiz então o ano de número 30. E eu considero sim que foi um divisor de águas assim na minha escrita. Tanto que o meu último livro, Horas Mortas, ele foi produzido a partir dessa perspectiva da oficina dele. E o livro acabou assim tendo uma boa crítica, digamos assim. Mas com tudo isso, você começou a escrever em 2013, Antônio, ou um pouco antes? Foi, Nós somos contemporâneos do sim. início da escrita, somos, né? Eu acho que nós temos uma história muito parecida nesse sentido, né, da escrita, porque 2012 eu publiquei meu primeiro livro. Nunca tinha pensado em ser escritor, não era essa carreira que eu gostaria de seguir.
Até porque isso tem um pouco a ver com a infância, né? Eu venho de uma cidade do interior onde a gente não tinha biblioteca pública, não tínhamos livrarias, né? E mesmo que tivesse livraria, não tinha grana para comprar livros. Então, família grande, 7 filhos, né? Meu pai e minha mãe tiveram, se reproduziram. E então não tinha assim, o acesso mesmo que eu fui ter com o livro foi na escola e tardiamente. Não foi na primeira infância. Na primeira escola que eu estudei não havia biblioteca. Mas quando eu fui para o ensino fundamental 2, aí tinha biblioteca, uma biblioteca muito boa tinha na minha escola. Então foi ali que eu iniciei mesmo, né, essa questão assim do livro. Então não tinha nunca vimos um escritor lá na minha cidade, entendeu? Até a literatura lá nessa época, ela era uma coisa muito, como é que eu diria assim, elitista, entende? Então não tinha feira do livro, não tinha nada disso, não tem como tu se espelhar numa coisa que tu nunca viu, que tu não conhece. Então eu só fui ter contato com escritores mesmo quando eu vim para Porto Alegre, isso lá no ano de 1999. Só que logo em seguida eu comecei a trabalhar numa escola, no Colégio Marista Rosário, eu trabalhei durante 11 anos. E na biblioteca dessa escola eu tive um contato muito grande com escritores, né, com a contação de histórias. Veio daí esse gosto de, essa vontade de querer escrever alguma coisa. Até então eu não tinha nada escrito. Eu poderia marcar assim, ó, o primeiro conto que eu escrevi foi no ano de 2005. Mas você atribui a tua formação leitora primeiro por uma tradição oral ou pelo livro propriamente dito? Pelo livro. Pelo livro, Tá. Mas assim, você tinha na tinha. tua cidade a tradição oral? Não, assim, Não? não tinha. Nós não. Tipo, eu vou te dizer assim, ó, o momento único assim que eu lembro de ouvir histórias era na casa da minha avó, que eu tive a sorte de ter uma avó que tinha uma chácara, onde não tinha luz elétrica, e eu era assim, a avó que eu amava aquela avó assim demais, era a avó que eu mais gostava. E agora revelei, né? Agora vai ficar público. Mas é que essa avó, ela era, detalhe, ela era avó de criação, tá? Porque ela adotou meu pai. Então, olha só, a avó que eu mais era próximo não era minha avó de verdade, entre aspas, né? Não era avó de sangue. E ela também tinha os netos prediletos. Ela teve 2 filhos adotados, os dois. E da minha família, então, eu era e todo mundo sabia disso porque ela falava, entendeu? Que eu era o predileto. E da família do meu tio tinha Mas um tinha outro alguma neto predileto. vantagem de ser predileto, Antônio? Ah, não, muitas. Muitas. Eu humilhava os meus irmãos, era um horror. Eu ia para casa da minha avó para humilhar meus irmãos. Então, ali, como não tinha luz elétrica, quando chegava a tardinha, todo mundo ia para a volta do fogão e tinha um senhor que trabalhou durante muito tempo de caseiro lá. E eu ficava nas férias na casa da Eu minha já estou avó. começando a ficar com medo. Quando você começa a criar esses ambientes, isso já vai me dando. Eu já sei que vem alguma coisa aí, Antônio. Então, eu poderia dizer assim, ó, que a oralidade, ela vem daí, desse contar histórias assim ao redor do fogo. Agora, ser leitor mesmo aconteceu na escola, né, no ensino fundamental 2 e não foi algo programado, não foi assim, nós todos, a turma, fomos à biblioteca da escola para ler, não foi assim. Eu estava passando por aquele espaço e eu quis entrar. E eu tive a sorte de ter uma professora maravilhosa. Ela nem era bibliotecária ela naquela época, a gente está falando de década de 80, né? Então nem tinha bibliotecária na escola. Ela era a professora que Eu acho, cuidava da biblioteca, mas ela era incrível. eu, eu acho que nós temos mais ou menos a mesma idade, e eu costumo dizer que na época que eu era criança, imagino para você também, o acesso ao livro literário era muito complicado, né? Até porque a gente não recebia por meio das políticas públicas esse livro na escola, então todo o material didático era comprado pelos pais, e era um sacrifício muito grande dar conta de todo esse material. Enfim, a escola pública, mesmo a escola pública, era cara para quem vinha de uma família muito simples. E o meu primeiro contato com o livro propriamente dito de literatura foi exatamente na biblioteca também, né, na biblioteca do Rochael de Medeiros, que é uma escola pública no centro do Recife e que me
quando eu entrei pela primeira vez numa biblioteca, que eu vi aquela quantidade de livros e que a bibliotecária me disse, não, pode escolher 5 e levar para casa, eu me senti extremamente potente, né? Como aquele que domina as histórias. E as histórias entraram na minha vida para que eu pudesse compartilhar ela com meus pais, com os meus irmãos, né? Porque sou de uma família muito grande também. Agora, eu diria, Antônio, que a literatura, ou pelo menos as histórias inventadas, ou as histórias reais modificadas, elas entraram na minha vida justamente nesse lugar que você está pontuando para mim, né? Eu vivia numa rua, lá em Recife, em que a gente tinha muitos terrenos baldios, eu começo a me arrepiar falando disso, né? E que a gente ia para frente de casa para que a gente escutasse histórias dos nossos avós, dos nossos ancestrais. E aquilo se confundia com o tempo que a gente estava vivendo, né? Porque minha mãe, quando falava dessas histórias, parecia de fato que aquilo estava acontecendo naquele momento. E eu atribuo, de certa maneira, esse lugar da fantasia, esse lugar da imaginação também a essa formação narrativa que eu tive na minha família. Afinal de contas, Recife é uma cidade mal-assombrada, né? Já dizia o Gilberto Freire. E como foi isso no teu repertório imaginativo? Dar conta dessa relação, dessas histórias que rodavam pelo fogão, né? Dessas histórias familiares com a literatura que você passou a encontrar na biblioteca? Assim, eu vou te dizer que as histórias que essas contadas ao redor do fogo, então essas histórias familiares, elas vão desembocar muito mais no que eu escrevo hoje, do que do que fazer um paralelo com aquilo que eu lia naquele momento. Eu me lembro assim claramente de ler, nessa escola então em que eu estava, tinha muitas coleções daí de ouro, sabe? Tinha o primeiro livro que eu li foi um livro do Ganimedes José, Vivi Pimenta Salva Árvore, que era uma coleção de 6 ou 7 livros dessa personagem. Depois eu fui ler A Inspetora, que era maravilhosa aquela série. Então, eu vou te dizer assim que eu descobri um outro universo no livro, que não aquele que... O nosso universo era um universo de muita pobreza assim no sentido de a gente não viajava, nós éramos 7 filhos, então era tudo o básico, não tinha luxo, né? Não tinha nada assim nesse sentido. Então, nas histórias eu via um outro universo. Então, talvez assim a relação que eu poderia criar de certa forma de uma outra realidade completa, né? E é muito legal isso que você está falando, porque assim, quando eu estou lendo os teus livros, né, e acho que isso tem uma coerência muito grande com o gênero narrativo que você escolhe, que é a literatura fantástica, esse ambiente me parece um ambiente muito simples, com pessoas muito simples. E a partir desse ambiente que eu vou lendo e vou dizendo, caramba, tem alguma coisa estranha aqui. Né? Você vai me dando elementos, Antônio, na tua narrativa, que vai me deixando tenso, e de repente esse elemento fantástico aparece. Isso tem relação com esse lugar de onde você vem? Será? Com certeza. Assim, eu nasci numa cidade chamada Tupanciretã, que é uma cidade que tem esse nome indígena forte, assim, né? E até sempre que eu vou nos lugares, assim, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, pouca gente conhece a minha cidade, porque ela além, ela fica longe do asfalto. É uma cidade que tu precisa ir lá, sabe? Tu não passa por ela. Então, quem sai de Santa Maria e vai para Cruz Alta, que são 2 cidades grandes perto da minha, tu precisa andar 100 quilômetros, 40 quilômetros para chegar na cidade. Então, tu não vai lá, só vai, você tem que ir. Então, tinha esse ambiente de solidão. Ver sempre as mesmas pessoas, as mesmas histórias, né? A gente não via muita gente nova, assim. A gente ficava esperando o ano todo chegar os parentes que moravam fora para ouvir histórias, para saber um pouco do mundo, porque não tinha a tecnologia que nós tínhamos, era o que? A TV. Na minha cidade só pegava um canal de TV. Então, de certa forma, assim, era algo muito limitado, né?
eu sinto, assim, na minha escrita, esse ambiente de mistério. Ela era uma cidade muito misteriosa. Por exemplo, quando eu estudei o meu ensino médio, eu estudava à noite e a gente via em grupo, porque não podia passar numa figueira que tinha na frente de uma igreja no meio do caminho. Porque ali tinha um E caso de rolava alguma assombração. história que... E rolava na Sim, tua cidade alguma história? sim, Você lembra de muitas. alguma, Antônio? Claro, essa é Você lembra uma. de alguma? Essa é uma que nessa igreja, então, tinha uma grande figueira centenária, tem até hoje. Dizem que ali, se tu passasse a meia-noite, aparecia uma noiva enforcada, porque ela se enforcou ali, essa noiva. Então, tinha uma história. Aí, então, se eu. Que a gente sempre vinha em grupo para casa. Voltar sozinho da escola, nem pensar. Eu fazia uma volta enorme se eu tivesse que vir sozinho à noite, para não passar na frente dessa igreja, dessa árvore. Ela tem um imaginário muito forte ali. É uma cidade que tem muito caso de assombração, assim. Tem elementos que acontecem lá que estão nos meus livros. Tem E histórias você que me sabe que contaram eu... que estão Desculpa, lá. pode Não, não, concluir, Antônio. é isso. Não, você sabe que eu estava lendo, estava relendo, né? Os Sete Histórias de Gelar o Sangue que está invertido aqui. E enquanto eu estava aquecendo, na verdade, para conversar contigo, eu justamente fiquei pensando nesse lugar, né? Desse tempo que gela o sangue e que nos remete a esses medos que a gente tem do sobrenatural, que isso tem muito a ver com os elementos da narrativa fantástica, né? Eu te perguntaria, você tem mais medo atualmente dos mortos ou dos vivos? Não, hoje, com certeza, dos vivos. Não tenho, eu não, Por... eu vou te dizer que Ou nunca teve medo dos mortos? já tive Ou nunca muito teve mais. medo do sobrenatural? Já tive muito mais. Hoje, talvez por essa questão também de tu é, ficcionar tanto, tu acaba perdendo, né, esse medo. Eu vou te dizer assim, eu acordo à noite, eu não acendo nenhuma luz, eu ando pela casa sem problema nenhum. Tipo, tem gente que não faz isso, né? Tem que andar sempre iluminado. Não, eu não tenho medo, assim, tranquilamente. Não, Minha mãe sempre dizia para mim, Fábio, tenha medo dos vivos, dos é, mortos, pode ficar tranquilo que eles estão aqui para nos proteger. Mas é engraçado que uma vez a minha mãe, e aí eu relendo, né, o Sete Histórias de Gelar o Sangue, eu lembrei muito da minha mãe, porque tem um dos contos que fala da burra da figueira, né? sim, É isso, né? isso. E aí eu ficava, burra é burra mesmo, esposa do burro. Mas aí depois, é porque lá em Recife a burra se chama botija. Sim. Eu não sei se em Porto Alegre também é assim. Mas a minha mãe uma vez sonhou, porque ela também atribuía esse lugar de... Né, a minha casa lá em Recife, ela tinha... A gente escutava alguns sons, enfim. Não sei se era gato, se era morcego, mas minha mãe dizia, olha, tem alguém se movimentando na casa. E aquilo deixava a gente super tenso também. E ela disse que uma vez ela sonhou que lá em casa estava enterrada uma botija. E ela dizia assim, um dia eu terei coragem de acordar à meia-noite, de pegar uma pá e sozinha cavar até tirar essa botija. E eu, confessadamente, eu ficava torcendo para que isso acontecesse, porque isso poderia ser uma forma de ascensão social, né? Comprar bastante Afinal de livro. contas, essa botija teria ouro, prata, um monte de coisa. Ó, eu vi que Como, alguém como aqui. é essa relação com essa literatura em que esse elemento fantástico ele provoca, de certa maneira, curiosidade, né? Porque assim, a gente está lidando o tempo inteiro com elementos do sobrenatural, ao mesmo tempo não é elemento macabro, não é elemento do terror, e também não é um elemento que a gente pode fundamentar como algo normatizado, normalizado, né? Não é normal que as coisas aconteçam daquela forma como você conta em teus contos. E esse elemento sobrenatural você vai levando ao longo desse conto e a gente termina dizendo assim, opa, não é, nem se assume que aquilo faz parte de uma realidade, nem se assume totalmente que aquilo tudo é maravilhoso, que aquilo tudo faz parte de uma realidade à parte. Como é essa relação para você? Então, eu vi que alguém aqui fez uma pergunta ali sobre a burra Eu da vou ler figueira. aqui.
Sobre a burra da figueira, a pessoa falou assim, ainda é muito produtiva essa história da burra da figueira. Então, na verdade, eu vou te dizer assim, respondendo a tua pergunta, Fábio Monteiro, eu procuro sempre partir nas histórias que eu vou contar de um fundo de verdade. Sabe? Quer dizer, eu não sei se é verdade, mas alguma história que alguém me conta. Aquela pessoa que me conta a história, ela diz assim, isso aconteceu comigo. Tá? Então, para mim, assim, é o estopim para criar uma história. Né? É claro que, a partir dessa informação que eu tive, ó, aconteceu isso comigo. Como escritor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa história e vou rechear ela. Né? Vou realmente transformar ela numa narrativa literária. Então, alguém perguntou então sobre a Burra da Figueira. Basta sair daqui de Porto Alegre e ir para aquela região ali das praias de Água Doce, onde tem muita figueira, para ir para aquela região de Camaquã, que a gente vai ver figueiras cheias de buraco em volta delas. Por quê? Porque pessoas procurando burras de dinheiro. Né? Esse burra, ele vem de Portugal, na verdade. Né? Ele tem essa coisa com as burras de dinheiro, com os baús, com as suas joias. Né? Então, mas aqui, na minha região de onde eu venho, o pessoal fala panela de dinheiro. Normalmente é um pote, então, de barro. Né? Mas é que eu ouvi essa história de alguém que viveu nessa região de Camaquã. Quem me contou essa história conta que sonhou com isso e que claro, existe uma narrativa que é verdadeira e depois a narrativa inventada. Mas o que eu procuro fazer assim? Então eu procuro pegar essa lenda, bom, eu peguei essa lenda, é a lenda dos tesouros enterrados então. Então eu vou pesquisar o que mais eu lembro ou o que mais tem sobre isso. Então assim, por exemplo, nessa narrativa, em algumas vertentes da lenda diz o seguinte, que quem vai lá e desenterra um dinheiro que não é para si, que ele não recebeu nem em sonho, nem através de uma assombração, essa pessoa corre o risco de ficar louca. Outros dizem o seguinte, bom, se tu encontrou porque quis, tu está procurando o enterro de dinheiro, quando tu encontrar, tu precisa deixar algumas moedas de ouro ali, para que esse fantasma, então, não vá atrás de ti. Então tem muitas vertentes da lenda, né? E tem o Simões Lopes Neto, que ele diz assim, né, que a alma de quem morreu sem deixar dito lugar onde tinha enterrado suas fortunas anda penando. Você sabe, Antônio, você estava falando isso e eu estava lembrando uma vez de uma situação em que eu levei uma autora muito conhecida, que também escreve literatura fantástica, para a escola. E eu tive, com o livro dela, algumas reverberações com algumas famílias, porque as famílias diziam assim, olha, as crianças estão sendo apresentadas para esse universo do fantástico, para esse universo sobrenatural, e isso vai de encontro à minha religião, às minhas crenças, e isso é sempre um embate, é sempre um terreno muito tenso, né, quando isso acontece. E eu, quando levei essa autora para fazer essa conversa com as crianças, alguns pais disseram que queriam participar desse encontro. E eu rapidamente autorizei, disse, olha, vamos fazer esse encontro com todo mundo. E, para nossa surpresa, um dos pais perguntou a essa autora que, mediante aquele tipo de literatura que ela escrevia, quais eram os livros que referendavam ela, que de fato davam conta desse universo fantástico. E ela respondeu categoricamente, sem nada combinado previamente, que era a Bíblia, né, que a grande fonte de sabedoria dela, a grande fonte, o grande modelo ficcional, não ficcional, mas o grande modelo literário dela era justamente a Bíblia, que ela é uma leitora muito persistente das Sagradas Escrituras. E esse lugar, né, do profano e, de certa maneira, do santificado, né, do sagrado, ele é algo também que se presentifica na tua literatura, né, porque eu leio o tempo inteiro o teu texto, que me leva para um elemento fantástico, que me leva para um lugar do susto, desse assombroso, mas ao mesmo tempo de um lugar muito respeitoso com esse sobrenatural, mas ao mesmo tempo de cautela, de fé, né? Isso aparece no teu texto.
Isso tem relação com a tua trajetória, porque eu sei que você foi seminarista, né? E depois você foi trabalhar como bibliotecário, né? Ou seja, você partiu desse lugar do sagrado, talvez, e foi descobrindo, eu não sei se isso aconteceu paralelamente, mas você foi descobrindo outros tipos de literatura. Como é que é esse lugar do sagrado e do profano na tua literatura? E como isso é recebido pelas escolas? Pois então, tem coisas que a gente não fica pensando muito na hora de produzir, né? Fábio, tu sabe disso, né? A gente vai ver depois, como é esse caso aí. De repente vai aparecer essa questão do sagrado, sem eu ter pensado em colocar lá, né? Mas tem muito forte, por exemplo, eu tenho muitas benzedeiras nas minhas histórias, e isso vem de uma memória afetiva na minha cidade, na minha rua, tinha uma senhora que era uma entidade, aquela mulher. Né? Ela, todo mundo isso eu tô falando de década de 80, eu era criança naquela época. Então qualquer problema que tu tivesse, qualquer dor, primeiro tu ia na Dona Maria. A Dona Maria benzia, ela tinha um copo assim, que ela pegava uma brasa incandescente com uma tesoura, benzia a pessoa com aquela brasa e largava naquele copo assim, aquela brasa descia, quando a brasa subia, a pessoa já tinha melhorado. Né? Olha que coisa mais mágica. Crendice ou não, funcionava para alguns, né? Então, eu vou te dizer assim, ó, aqui, tu Mas falaste da eu vou te dar questão... um exemplo, Antônio. Desculpa te interromper. Tem um dos contos do Horas Mortas, né, que é justamente o conto em que a gente vai entendendo que o menino é um lobisomem e que chega num determinado momento que as meninas estão fugindo desse menino lobisomem e elas veem uma cerca. E essa cerca, você faz uma referência justamente a Tu juntou as duas histórias, tá? A cerca, na verdade, está lá no Lobisomem dos Sete Histórias de estou Geração. confundindo tudo, né? Não, mas sim, aí tem um elemento que Não é... tem E um elemento? na verdade, assim, Então, a peraí, então pessoa que me conta contou, direito, porque como eu misturei tudo, conta direito. Como é que é a esse pessoa que lance? me contou essa história do lobisomem, Ah, dos Sete Histórias de Gelar o Sangue, ela conta que na casa da avó dela tinha... Ele conta, na verdade, que na casa da avó dele tinha cerca de arame farpado e que a avó dizia: o lobisomem não entra aqui por conta desse arame farpado. E eu fiquei imaginando por quê. Né? Ele também não sabia. E aí eu me lembrei dessa questão da coroa de Cristo. Né? Então, ninguém falou isso, eu não li em lugar nenhum. Foi uma coisa que eu inventei ali naquele momento. Tá? Mas falando agora da questão do sagrado. mas que é uma questão profundamente simbólica, né? É E profundamente vem dessa memória. simbólico isso. Né? Eu vejo que como nós não temos, né, leitores consistentes, quer dizer, temos uma minoria, talvez as pessoas que estejam nos assistindo agora, né, todas sejam leitoras realmente assim, mas não, como país nós não temos. Então nós temos umas fugas, né? Então normalmente quem reclama disso que tu falaste, né, que reclama do sobrenatural, que reclama do fantástico, que reclama do conto de terror ou dessa literatura que pode ir para a escola, são não leitores, né, que não entendem esse universo da mentira literária, né, dessa ficção. Então, me perdi. O desse lugar, Antônio, de boas conversas, né? Uhum. Então, Porque, por assim, exemplo, eu vou te dizer que essa pessoa, tá? Essa pessoa que critica, ela também busca uma religião, de certa forma, muito fantástica. E nesse sentido, eu não tive essa experiência. Porque a experiência que eu tive de seminário, em que eu queria ser padre, era uma outra leitura. Era uma leitura muito mais de pegar um Jesus e transformar ele num humano. Era o Jesus humano, era o humanismo que a gente estava procurando ali. Era como ter uma igreja inserida no meio do povo, no social, que respondesse também às angústias do povo. Então, eu vejo assim, ó, quando tu foge para uma religião que não vê esse humano e tu leva uma vida humana aqui, mas lá dentro da igreja, daí sim, aí tem milagre, aí tem o céu, tem o inferno. Olha que coisa mais mitológica, né? Então,
essa fuga, eu diria, para essa religião tão mitológica e não encarnada é falta de leitura. É falta de fantástico. Aí eu sempre que começo a fazer uma atividade assim com professores e sobre literatura fantástica, eu leio esse texto aqui, ó. Você consegue pescar com um anzol Leviatã ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Você imagina que ele vai implorar misericórdia e dizer palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem ousa abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes temíveis, suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos, cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles, estão tão interligados que é impossível separá-los. Seu forte sopro atira lampejos de luz, seus olhos são como os raios da alvorada, tições saem de sua boca, fagulhas de fogo estalam. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram, fogem com medo de seus golpes. Olha que coisa mais linda isso. Que animal é esse Leviatã? E aí eu pergunto sempre, quem é que escreveu esse texto? Qual foi o autor? Jó 40:41. Está lá na Bíblia. Olha, que coisa, hein? Então, eu digo assim, que quem implica com o fantástico não lê a Bíblia. E você sabe, Antônio, o fantástico, ele sob o ponto de vista do desenvolvimento e dessa defesa, né, dos medos, porque assim, o fantástico, enfim, ele não surgiu no século XIX, mas ele toma uma força muito grande, né, a partir do século XIX. E ele antecede a psicanálise. Então ele era um lugar também de conversar sobre questões sociais, políticas que aconteciam naquele momento, né? O Edgar Allan Poe, ele é uma referência nesse extraordinário, né, nesse elemento fantástico que adentra uma sociedade perigosa, né? Porque os contos do Edgar Allan Poe, ele traz esse universo do perigo o tempo inteiro, mas desse elemento sobrenatural que ele consegue se tornar, em que as personagens elas transitam entre o real e o imaginário o tempo inteiro. Mas ao fazer esse deslocamento, ele não perde a referência do real, né? O que é algo muito significativo. Agora, tem um cara que vai trazer o fantástico para o século XX com uma característica diferente. Eu estou falando tudo isso porque, assim, é engraçado, quando eu leio o teu texto, eu vejo justamente esse ambiente profundamente natural, e é um ambiente que me parece tranquilo, mas com algumas tensões, e que o elemento externo adentra esse lugar e desequilibra essa relação do real. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o fantástico, que acontece no século XX a partir da metamorfose do Kafka, o sobrenatural é constituído na personagem, né? O que é muito diferente desse lugar do elemento fantástico que adentra a esse ambiente naturalizado. Há diferenças entre esses fantásticos para você? Como é que você lida com isso ao olhar o tempo da tua escrita? Eu diria até o seguinte, ó, aqui no Kafka, na Metamorfose, a gente poderia dizer o seguinte, que o espanto, na verdade, fica no leitor. Eu acho que a gente deveria explicar um pouquinho, porque talvez alguém não tenha ainda lido a Metamorfose, mas é justamente aquele conto do Kafka, que o Gregor Samsa, ele acorda e ele está dentro de um quarto imobilizado, e aí o Kafka ele vai narrando as características dele como um inseto, né? Ele é a figura, ele é justamente esse elemento estranho ao próprio conto. E é muito esquisito isso tudo, porque é justamente isso que você ia acabar de falar, né? Esse elemento estranho, ele é conduzido ao longo de toda a história, e a gente não sabe se realmente ele virou um inseto. Quer dizer, a gente acredita que ele virou um inseto, mas ora a gente também se desloca para o estranho e fala, caramba, mas é qualquer pessoa indesejada na família, qualquer pessoa indesejada nessa sociedade. É a sociedade, né? É a sociedade. Transforma no lixo. Ele é um divisor, né, de águas.
Então, na verdade, eu acho muito bacana assim, né? Porque ele tá daquele jeito, né? Transformado num inseto, e a mãe dele abre a porta e diz: só que não vai trabalhar hoje, né? É uma coisa assim, não importa Que é que um seja pouco o que está hoje. acontecendo com a gente, né, atualmente. Né? As Coitado da pessoas pessoa, querem será que abrir vai a sair? porta da casa da gente e dizer, ó, vamos trabalhar, gente? Parou, a pandemia acabou. É, é, pois é. O que que tu perguntou mesmo? O que Eu eu perguntei? perguntei É que a se gente você fala tanto, percebe. a, per... a pergunta é maior que a resposta. Eu estou perguntando assim, ó, a gente tem características diferentes dessa literatura fantástica no século XIX, século XX. O que você acha que influencia mais o teu trabalho? Agora eu lembrei que eu ia falar. Na verdade, assim, ó, eu vou te dizer que a teoria, ela veio depois, tá? Para mim. Eu não fiquei teorizando assim, eu vou fazer isso aqui por conta, porque eu li que é assim que a gente deve fazer. Eu vou te dizer que eu poderia, olhando agora, tá? Olhando assim para os marcos, então, da literatura fantástica, tipo, a gente poderia... Eu gosto muito do que o Borges fala, que ele diz assim, ó, que a literatura, ela é fantástica por si só. Essa possibilidade de criar um universo que não existe já é fantástico. Então, a literatura é fantástica. Mas tá, nós temos, então, teóricos que vão falar, né, quando surgiu lá, então, no começo, lá do final do século XVII, depois quando ela vai tomar um outro rumo, como no caso, tomando com o Kafka, eu vou te dizer que eu poderia colocar a minha forma de narrar muito mais parecida com uma forma antiga, tá? Bem tradicional. Muito embora no Horas Mortas eu fiz algo diferente, porque eu propositalmente, então, eu coloquei um fluxo de consciência ligando todos os contos e esses contos escritos de forma mais tradicional, em terceira pessoa, com um narrador que sabe tudo o que está acontecendo ali, tá? Então, de certa forma, esses contos todos são bem tradicionais, mas o que inova é esse fluxo de consciência, então, que vai costurando e que a gente já poderia dizer, bom, afinal, esse é um livro de contos ou ele é uma novela? Porque tem esse personagem que vai do começo ao fim. Não sei. Na minha cabeça ele era para ser um livro de contos, então com um conto diferente, que vai ligando todos. Então eu poderia me encaixar dentro do tempo, e aí a gente entra. Tem uma discussão muito interessante que a gente fez na universidade no ano passado, lá no curso de especialização, sobre o contemporâneo. O que é o contemporâneo? Né? Contemporâneo é só que acontece agora, e dentro da literatura é muito interessante, porque tu não consegue dizer que algo é só deste tempo. Né? Nós temos assim, todo mundo está fazendo, tá praticando um jeito de escrita. Daqui a pouco alguém vai ali e escreve uma coisa muito parecida lá com algo bem antigo, né? Então a gente tem essa coisa que talvez em outros setores não aconteçam tanto. Tipo, por exemplo, um celular. Tu não vai voltar a um Movistar Amigo, tá? Tu vai só ter outro celular melhor. Mas na literatura ou na arte a gente pode fazer na moda, de repente algo que era moda lá na década de 50, daqui a pouco volta um elemento aqui nesse momento. Então, o contemporâneo tem essa capacidade de repente, fazer aquele rasgo lá no passado. Né? Ou a gente olhar lá para o passado e ver, não, para isso aqui é contemporâneo com o que eu penso agora também. Né? Então, o tempo tem essa coisa capciosa, né? Da gente brincar com ele. E eu acho que na literatura, na arte em si, se brinca muito com o tempo. E no tempo presente é possível escrever sobre o fantástico? Você acha que se tem elementos atualmente para Nossa, escrever sobre o fantástico? sim, sim. A gente está vivendo para começar que a gente vive algo fantástico, né? Deus acima de tudo, eu acima de todos e Deus acima de tudo. Quer dizer, que é mais fantástico do que isso? Quer distopia maior? Nós não estamos vivendo numa normalidade. Então, acredito que tem elementos muito, muito bons aí para criar. Vivemos numa distopia. E o mais incrível disso, né, o mais fantástico disso, digamos assim, é que esses elementos sobrenaturais eles vão acontecendo e em determinados momentos a gente olha para eles e fala assim, caramba, o que é realidade, o que é fantasia? Né? A relação
que a gente está vivendo nesse momento é uma relação tão tensa que a gente, mediante a tantas informações, é muito difícil dar conta de saber o que é verdade e o que não é verdade. E eu fico imaginando para as crianças, né, se para a gente que tem uma certa maturidade, para dar conta de todas essas questões, realmente é algo muito difícil da gente peneirar e entender quais são as relações que a gente pode estabelecer com a realidade e o que está no plano da fantasia, para as crianças isso se torna ainda mais complexo, né? É E você é verdade. um cara que trabalha com promoção de leitura, né, Antônio? Porque assim, o Horas Mortas, ele é o teu primeiro livro por uma editora, pela editora Ama, né? Mas você já vem aí com um trabalho de distribuição de livros e uma promoção de leitura muito significativa, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul, com Eleandro Rocha, que é um excelente escritor também, um queridíssimo, e que busca, na verdade, esse processo de formação leitora nas escolas, nas feiras literárias. O teu estado é um estado fantástico em relação a essas questões. Mesmo no teu estado, você vê alguns... Existe impedimento para esse tipo de literatura? Existe entraves nas feiras literárias, nas escolas? Como é que tem sido esse processo de formação leitora a partir dessa literatura fantástica que você escreve? Eu vou te dizer E eu, assim, desculpa, Antônio, eu vou só justificar essa pergunta para você. Quando era possível viajar, eu tenho tido contato com professores e tenho ido para algumas escolas em que eles mencionam para mim, olha, determinado tipo de tema, determinado tipo de narrativa, a gente tem procurado evitar. E às vezes é justamente a pérola da literatura, é justamente o livro mais potente para se discutir questões que são primordiais na formação das crianças. Eu não falo nem da formação leitora, mas que as crianças querem ler para poder conversar sobre esses temas. Os temas que mais nos amedrontam é os que mais nos fortalecem também. Os temas que mais nos dão medo são justamente aqueles temas em que a gente precisa de alguém maduro, potente, que possa nos ajudar a olhar para esses temas e pensar sobre eles. E a literatura fantástica, e por isso eu estou fazendo esse recorte para você, a literatura fantástica ela ocupa esse lugar. Ela ocupou esse lugar no século XIX, ela ocupa esse lugar no século XX, ela tem ocupado no século XXI. Esses temas instigantes, esse lugar do sobrenatural é justamente esse lugar daquilo que a gente não entende, que a gente necessariamente não precisa entender, mas que é esse lugar que reverbera, que a gente quer fazer parte, que a gente quer trocar com o outro a compreensão desse outro sobre esse tema. Então eu acho que aquilo que você escreve, o gênero que você escolheu é muito significativo nessa formação leitora da conversa, da reverberação daquilo que eu não entendo e que eu gostaria de entender. Né? Então, assim, como é o teu estado, como tem sido a recepção nessas feiras literárias, como tem sido a discussão nos fóruns de pessoas que pensam a literatura, a mediação, como você tem visto o trabalho dos professores em relação a essa questão? então, como tu falaste, o Rio Grande do Sul é um estado que tem muito evento literário. É, há um trabalho bem forte aqui com a literatura. Nós temos muita circulação de autores que não são do Rio Grande do Sul e que vêm para cá. É muito bacana. Mas ainda precisamos, em matéria de literatura, eu digo sempre que a gente precisa fazer tudo ainda. Ainda o que tem é pouco. Se precisa de fazer muito mais. Quando eu lancei o Sete Histórias de Gelado Sangue, então, que é a minha primeira experiência dentro desse universo fantástico, eu pensei assim, esse livro não vai ser adotado em escola. Tá? Por quê? Porque pela experiência que eu tinha também como alguém que trabalhava em escola, eu não me lembro de ter sido adotado um livro na escola em que eu trabalhava daquela forma ali. Esses livros eles sempre eram deixados de... Não, os alunos liam na biblioteca muito, mas não como algo que seria trabalhado mesmo, assim, tá? Eu acho que naquele momento, eu vou dizer assim, ó, anos 2000 ali, começos de ano 2000, se dava muito mais atenção para livros que falassem no eu, assim, sabe? Tipo, livros mais
profundos nesse sentido, assim, Mais existenciais, mais digamos existenciais. assim. Então, assim, a gente tem, assim, Pedro Bandeira, né? Nossa, tem muito livro do Pedro Bandeira que entrava na escola naquele momento, que falava dessas questões. E uh, só que eu lancei o Sete Histórias e eu me surpreendi, porque ele é um livro que vende muito nesse sentido de adotar. Ele é um livro que sempre é reeditado, ele está na sexta edição, sendo que teve uma compra do Itaú, esse livro. O Itaú comprou 15 mil exemplares desse livro. Então, Caramba, assim, coisa boa. foi bem bom. Então, bom, sempre que. Num primeiro momento, eu noto que os professores têm uma resistência, tá? De trabalhar essa. Sempre eles ficam assim com o pé atrás. Tem que falar com a minha coordenadora. Não sei se os pais vão comprar a ideia. Só que daí, assim, ó, é só no primeiro ano, porque depois o trabalho é tranquilo, sempre vai ter aqueles pais que vão reclamar, sim, mas aí a escola tem que estar bem firme naquilo que ela quer, no que realmente é um texto fantástico, né? O que é literatura. Tu tem que ter claro isso para te poder saber se posicionar diante de um pai que não é leitor, porque o pai que vai reclamar disso é um pai que não é leitor. Tem umas experiências muito interessantes. Tem uma escola que eu vou já há 5 anos aqui em Porto Alegre, e o livro Sete Histórias, ele normalmente ele é trabalhado assim lá no sétimo, oitavo ano. Nessa escola é no quinto. E eles produzem um livro de terror e suspense. E na verdade foi assim, eu fui lá para falar de um outro livro e falei no Sete Histórias, os alunos enlouqueceram e os professores disseram, não, então a gente vai adotar esse livro também. E depois que adotou, nunca mais deixou de adotar e tem um projeto muito legal. E nesse dia em que os alunos vão apresentar o seu livro, vai os pais, vai todo mundo, eu vou também. Então, é muito bacana. E é uma escola E, religiosa. e por que que as crianças gostam de literatura fantástica, Ai, Antônio? agora, porque a gente é criança também, né? Porque eu acho assim que a literatura ela tem essa coisa de ser fantástica, né? Como diz lá o Boris. Então, quanto mais nonsense, melhor. Muito embora. Vamos pensar assim eu tô reassistindo agora The Walking Dead, tá? Tem momentos ali que eu esqueço que a gente está vendo algo que tem zumbi, por exemplo. O zumbi não é mais nada naquilo ali. Porque o que importa mesmo é o drama humano. No fundo, é o drama humano que a gente está trabalhando num texto literário. Eu procuro, de certa forma, assim, o social vai aparecer muito no meu texto. Mesmo num texto de terror, vai ter uma problematização social ali. Eu gosto de colocar isso, porque faz parte da minha natureza lá, né, de trabalhar em movimentos sociais. Isso vem da minha juventude ali. Eu sou muito ligado nessas questões, então vai aparecer, né? Mas a criança, ela vai gostar disso, do que é fora dessa realidade, do que é mais fantástico. A Rosana Rios e eu estamos preparando uma coleção, que vai ser a Ah, que bom! nossa segunda publicação da Ama Livros, vai ser esse livro. Na verdade, são 7 livros. É uma coleção de mitologia grega. Então, o que a gente fez? A gente pegou os filhos dos Zeus e colocou eles numa escola olímpica no momento que está acontecendo a guerra contra os titãs. Então, eles são jovens numa escola olímpica. E tá ficando muito bacana a coleção. A gente já tá com o primeiro livro quase pronto, assim. Quer dizer, ele poderia ir para a gráfica já, mas por conta dessa crise toda, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, então a gente está segurando. Mas eu sempre que vou e falo, que eu vou numa escola e falo sobre essa coleção, nossa, os alunos ficam enlouquecidos. E tu vê, é mitologia, é mais velho que. Né? É comum, de certa forma, Porque essa tem a ver mitologia. com isso que você acabou de falar, né? O Todorov ele traz essa ideia de que tudo já foi escrito, né? E cada vez que a gente reescreve, a gente bebe de alguma literatura. Você é um cara da biblioteca também, eu estava lendo um dia desse sobre a Biblioteca de Alexandria, e um pacto que existia na Biblioteca de Alexandria é que cada crítico que fosse ler as obras de Alexandria, ele teria que ser escrito sobre aquilo que ele já tinha lido. E aí isso ia renovando o próprio acervo, né? Então essa construção que a gente faz da literatura da gente é justamente esse trânsito que a gente faz em todas as outras literaturas que nós, enquanto leitores, também fazemos, né?
Agora a Deixa eu te gente mostrar uma coisa já ainda. passou super rápido aqui, Antônio. Falta 10 minutinhos Pois é, tá acabando, né? para gente concluir. Eu queria muito que você falasse sobre Horas Mortas, Tá. Antes eu queria te porque só mostrar esse livro aqui, ó, que é tá, muito interessante, ó. Fantástico eu não Brasileiro. consigo ler. Tá? É, o nome do Ah, o livro é Fantástico Fantástico. Brasileiro. Isso, ele é o insólito literário, do romantismo ao fantasismo. E olha que bacana, quem fez esse livro aqui são dois estudiosos, tá? Que é o Bruno e o Enéas. O Enéas, ele é aqui do Rio Grande do Sul, o Bruno é de São Paulo, tá? Mas o Enéas, ele trabalha na Universidade de Santa Maria e ele tem um grupo de pesquisa lá sobre literatura fantástica. Então, hoje já tem, então, em Santa Maria, uma linha de pesquisa só sobre isso. E aqui é só o fantástico brasileiro. Então, assim, ó, tem coisas incríveis aqui. A gente vai encontrar, por exemplo, um texto de um brasileiro numa narrativa muito parecida com a narrativa da Metamorfose, só que antes de Kafka. Que legal Interessantíssimo isso. esse livro. Tá? Então, é uma boa referência para quem quer assim, se aprofundar na questão do fantástico. E aí nós temos uma palavra interessante aqui, ó, fantasismo. O que é esse fantasismo? Já é uma outra história. É algo muito novo, é algo que está aí. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar também é que nós temos muitos movimentos interessantes sobre literatura fantástica aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, nós temos a Odisseia de Literatura Fantástica que acontece aqui e que movimenta assim muitas editoras interessantes do Brasil todo que vêm para cá nesse período e muita discussão. Então, são eventos muito legais, fora da Feira do Livro de Porto Alegre, em outro momento, né, que vão discutir o fantástico. Agora falando de Horas Mortas, então. Vamos lá. Na verdade, a pergunta está pronta. Ah, Horas Mortas ganhou o prêmio Ages, ganhou o prêmio Açoriano, foi finalista do prêmio Jabuti, um livro de literatura fantástica. A gente acabou de falar de todos os embates e todas as tensões que a gente tem é, na relação, né, com a leitura nas escolas, em espaços públicos. E o teu livro ganhou 2 prêmios no ano passado e foi finalista do Jabuti, que é um dos maiores prêmios de literatura do Brasil. Isso prova que, além de uma qualidade, se tem mercado para esse tipo, né, de gênero literário. Eu queria que você falasse assim, para mim, porque eu leio os Sete Histórias de Gelar o Sangue, eu vejo a estrutura narrativa muito parecida, mas eu identifico também que há uma lapidação maior em algumas histórias. Há uma criação de uma ambiência tensa, de uma força, digamos assim, que talvez atraia crianças um pouco maiores e até adultos, me arriscaria. Como foi esse processo de lapidação da palavra? Como foi essa estruturação desse texto? E só para te provocar, Antônio, você reescreveria algum livro seu? uhum. Bom, além então desses prêmios que tu falaste, agora eu vou me exibir, né? Ele ganhou um selo altamente, catálogo de Bolonha e o selo da Cátedra, né? Distinção. É verdade. É É, um livro extremamente e, premiado, né, em e a 2019. distinção a cátedra é muito interessante, né? Porque daí é a universidade, né, que vai avaliar os estudantes. É muito bacana. Eu fui lá no dia da entrega, foi maravilhoso. Então, eu vou te dizer assim, que sim, esse trabalho mais de lapidação, ele vem também da oficina do Assis. Então, eu diria assim, que o meu livro, então, pós-oficina foi esse aqui. O projeto do Horas Mortas, ele começou em 2015, mas eu deixei ele durante 2 anos. Eu peguei ele de novo mesmo em 2018, depois da oficina. Então, foi já um outro olhar, né? Por exemplo, no Sete Histórias tem uma história de vampiro lá, que é a história A Ilha da Sepultura. Aqui no Horas Mortas tem uma história de vampiro também, que é a história das 4 da manhã. É outra coisa, né? Daí já tem todo um trabalho. Para fazer esse conto aqui, eu li um livro muito interessante que se chama O Vampiro Antes do Drácula, que é da Marta Argel. Ela é de São Paulo também. A Marta é maravilhosa, ela é uma estudiosa de vampiro. E ali tem uma reunião de contos muito antigos, né? Então eu busquei elementos ali, eu criei
eu fiz anotei assim o que se repetia naqueles contos mais antigos. Inclusive usei nomes daqueles contos para compor a minha história. E olha que diferença que ficou. Ficou muito interessante o conto. Eu acho que eu poderia retirar ele daqui e criar uma novela só desse conto, sabe? Transformar ele numa outra narrativa assim muito maior. Ele tem um potencial para mim, para isso. Se eu reescreveria, eu até já fiz isso. Por exemplo, o Amaro, que é o meu primeiro livro infantil, eu já dei uma lapidada nele lá, porque aquela linguagem já não me agrada, a linguagem de quando eu escrevi ele. Então agora vai sair uma nova edição pela Callis e eu reformulei o texto, assim, não a história, mas alguma coisa no texto. Eu mudei que já não me agradava. Eu não pretendo mudar tudo nos livros, porque senão também é a minha história que está ali. Bom, como é que o Antônio escrevia em 2012? Era assim. Como é que ele Existem escreve em marcos, né, 2019? Antônio? Então Existem não dá para mudar. marcos. Claro, algumas coisas a gente pode fazer uma que outra coisa, até porque livro é assim, sempre vai ter um erro, né? Você está muito bem, daqui a pouco tu acha um erro. E eu Não diria, tem revisão que eu, dê conta. eu Então, diria até esse que tipo de assim, mudança, uma vírgula lá mal colocada, de repente, né, isso tu vai fazer e daí ele acaba virando uma nova edição. Né? Uma mudançazinha que tu faz. Mas reescrever, acho que não. Não pretendo. e tem uma relação do escritor ser um indivíduo do seu tempo, né? Então, acho muito bonito isso que você fala, que a escrita que você teve num determinado momento, ela desvela você como escritor do seu tempo. Mas nada impede também que se transite por outros gêneros, transite por outras escritas, a partir da relação que a gente estabelece com esse tempo em que a gente está vivendo. Eu, sinceramente, Antônio, a gente está chegando no final, eu queria te dizer que eu espero profundamente que a literatura fantástica ganhe muitos contos fantásticos a partir dessa realidade absurda que a gente está vivendo, porque é uma realidade com muitos elementos absurdos e que dariam, de fato, aí contos maravilhosos com esses elementos fantásticos que intercalam a realidade em que a gente vive. Você é um cara, você é um promotor de leitura e a música te acompanha também nessa Verdade. relação, né? E aí você vai nos presentear para a gente finalizar com uma música, é isso? Vou pegar aqui a minha viola. Quando a gente conversou, né, a gente pensou assim, bom, a gente vai falar de tempo, vai falar de literatura fantástica. Falar de tempo é falar do fantástico também, né? Que a gente vai lembrar quem é o tempo na mitologia, né? O Cronos, aquele que engole os filhos, né? É esse deus aí mitológico. E aí eu lembrei dessa música aqui. Vamos ver quem conhece, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A gente tem 2 minutinhos, Antônio, e eu vou deixar que o Instagram nos derrube você cantando, tá? Então queria agradecer a presença de todo mundo e vamos curtir a música do Antônio Chimenec Na aí. verdade, não é minha, Valeu, né? gente. A música é do Caetano Na Veloso, verdade, né? a música do Caetano Veloso, cantada por Antônio Chimenec. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. O seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te um prazer legítimo e uma
movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. Antônio, que esse tempo passe rápido